Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vem junto nesse episódio em que estaremos olhando essa possibilidade de trabalhar em ambientes coletivos, os coworkings. A pandemia mexeu bastante com os nossos hábitos pessoais e profissionais, até porque são diretamente vinculados, e mexeu com a própria noção de sede das empresas, né? Algumas realmente não voltaram para os seus espaços físicos, teve casos que ficaram 100% no remoto, teve aqueles que aderiram ao sistema híbrido, e alguns desses cenários se avaliou que não havia mais sentido de se ter um lugar próprio até. E daí não só empreendedores solo, mas equipes inteiras migraram para espaços compartilhados. E aí tem uma infinidade de formatos, né? Que vão de salas a mesas, depende da demanda. Então estamos aqui para ouvir experiências e daqui a pouco descobrir se coworking é para mim, se é para ti, ou até se é um bom negócio, por que não? Então a nossa entrevistada é alguém que, junto com a irmã, ocupou um prédio lindíssimo, histórico aqui de Porto Alegre, que é a sede da antiga Sociedade de Gondoleiros, no bairro São Geraldo, que é o que nós chamamos de Quarto Distrito, uma região que está se firmando como um território de fomento de inovação aqui na cidade. É um espaço imenso, lindo, que a gente vai falar mais em seguida, vale conhecer, porque conversamos então com a empreendedora Camila Borelli, cofundadora e sócia-diretora do Now Live Space. Tudo bem? Oi, Sabrina, tudo bom? Tudo bom, Camila? Deixa eu te perguntar, né, para começar, porque a gente sempre gosta de conhecer o perfil de quem está aqui contando essas histórias e experiências. Tu vieste de Caxias do Sul, que é uma cidade próspera aqui da Serra Gaúcha, para estudar em Porto Alegre, né, administração. Isso. E aí, Camila, eu começo perguntando, para tentar entender, quando vocês pensaram nesse negócio, entre tantas possibilidades, né, que teriam para o investimento, quando decidiram abrir um negócio próprio, por que optaram por um espaço como esse, por um espaço com coworking? Eu sou administradora, minha irmã, a Sara Borelli, ela é arquiteta, e a gente sempre teve na veia, assim, de família empreendedora, a gente sempre teve na veia que teria o empreendedorismo e acreditava que teria algo, né, um negócio próprio em algum momento da vida. Eu comecei estagiando, normal, né, fui trainee de uma grande empresa, porque eu não me sentia ainda preparada. A Sara também trabalhou em diversos locais, fazendo estágios na área da arquitetura. Em certo momento a gente se olhou assim, a gente não queria fazer mais do mesmo, a gente queria fazer algo que deixasse uma marca, um diferencial, e começamos a viajar para a gente se inspirar, viajar, ir a feiras, e fazer diversos cursos, eventos, então para a gente abrir esse olhar. E em certo momento os coworkings, essa tendência, né, o WeWork, ele estava aparecendo, mas a tendência dos coworkings estava entrando no Brasil e a gente começou a olhar mais para isso, sabe? Em certo momento a gente viu que gostaria muito de ter um coworking, porque era algo que eu como administradora e a Sara como arquiteta, acho que a gente conseguiria colocar aquilo que a gente sabia fazer, né? Então partiu daí, Sabrina. E depois, com a vinda então para esse prédio maravilhoso que tu comentaste aí no início, o antigo Gondoleiros, e a possibilidade que ele nos dava de não somente ser um coworking, mas ser um complexo de diversas atividades, né? A ideia foi se transformando, ela foi se moldando. Depois com a pandemia a gente foi moldando um pouco mais, a gente está sempre em transformação, né? Tem um termo em inglês aí, always beta, sempre na sua versão beta, que a gente vai se adaptando ao momento, ao que o mercado está pedindo, e as tendências que a gente vê que a gente pode aproveitar. Bom, tu falaste aí que não foi um processo tão rápido. É importante, assim, absorver que não tem mágica, não é do dia para a noite, né? Que é interessante ter uma caminhada, uma preparação até a abertura do negócio, né? Eu acho importante também, sabe? E eu acho que foram uns 2 anos e meio, 3 anos, tá? Vamos colocar o marco inicial, quando eu saí dessa grande empresa, que não tinha nada em vista ainda, mas esse era o propósito, era sair para buscar algo, né? Então vamos dizer que foi uns 2 anos e meio, 3 anos,
E não foi um processo tão fácil, sabe, Sabrina? Porque a gente que é acostumado a trabalhar desde cedo, que vê no trabalho uma realização, a gente não estar trabalhando é algo que causa uma estranheza, causa quase uma crise existencial, Então, e eu acho importante também a gente esse período para conhecer, porque empreender é difícil, né? Muitos dizem que empreender é solitário, porque quando a corda aperta, a decisão é do dono, do empreendedor, do fundo, né? Da pessoa que toca esse barco. Então, eu acho que esse período todo ajudou a nos preparar. Claro que a gente nunca está preparado o suficiente, tem muita novidade, tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do curso e vai aprendendo com os erros e corrigindo. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a resiliência, né? Não deixar de acreditar, não deixar de ser positivo e buscar alternativas. Eu te agradeço essa transparência, porque esse podcast ele existe também porque me incomodava o tom glamourizado com que o empreendedorismo é muitas vezes tratado nas redes sociais, né? Aquele basta sonhar ou faça o que gosta e não terá que trabalhar um só dia. São frases que me incomodam um pouco. Sabe que esses dias eu vi, Sabrina, trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai gostar do que gosta. Eu não concordo totalmente, mas eu acho que tem que ser muito bem avaliado, sabe? Às vezes tu vai trabalhar com algo que antes era um hobby, quando ele vira obrigação, ele deixa de ter aquele prazer, né? Então eu acho que tem que ser coisas bem pensadas, bem pesadas. As pessoas podem fazer testes, elas não precisam entrar de cabeça. Hoje no mundo, o MVP, né, mínimo produto viável das startups, trouxe esse conceito que vai testando, começa pequeno, começa bem rudimentar. A menor possibilidade que tu consegue de testar o produto. E aí vai adaptando, vai colhendo feedback, vai vendo como é que você se sente fazendo aquilo. E vai adaptando, que é isso que eu falo, né? Não, plena identidade com o que tu colocas, assim, a gente volta e meia traz isso aqui, lembra disso aqui no Âncora de Carreira. E aí, indo para o coworking, eu busquei, a gente sempre traz algumas falas, né, para ilustrar a conversa, e dessa vez eu trouxe a participação, então, do Walker Massa, que é um dos pioneiros na fundação de coworking no Brasil, com iniciativas lá em 2009, 2010, que atualmente ele está desenvolvendo projetos colaborativos relacionados ao mercado imobiliário, ao mercado corporativo, à hotelaria, porque esse é um movimento, né, o coworking, até de revitalização, de circulação nos espaços. Aí eu pedi que ele falasse, até pela jornada que tem, pela experiência que tem, um pouco do que ele percebeu nesse tempo sobre o perfil de quem usa. Porque eu imagino que não é todo mundo que consiga se ambientar, né? Eu, por exemplo, sou meio caótica em termos de organização. Será que depois que eu saísse de um ambiente, ele seguiria igual? Então, é muito interessante o que ele traz. No início do movimento, lá em 2009, 2010, era muito natural que os espaços fossem construídos exclusivamente em lajes ou antigas fábricas industriais, sem paredes. Era quase que ofensivo para os primeiros fundadores de coworking tu dividir os espaços. Por quê? Porque a lógica era exatamente permitir que as pessoas pudessem se agrupar num determinado espaço, mesmo tendo skills, competências diferentes, e pudessem, então, compartilhar esses conhecimentos uns com os outros, né? A máxima sempre foi: nenhum de nós sozinho é melhor do que todos nós juntos. Isso foi uma frase muito utilizada, por exemplo, no primeiro coworking que eu construí, que eu criei, mas era também um mantra dos fundadores de coworking. Ao longo da evolução do conceito, os espaços começaram a se tornar híbridos, né? Então, hoje, principalmente, nós temos ambientes que mesclam espaços compartilhados com outros ambientes que são mais privativos. Mas ainda assim, o hostess ou o manager community, outro profissional que trabalha dentro dessa área, tem a função de integrar essas pessoas. Então, há momentos onde todos
vão conviver nas salas de integração, no café, ou principalmente nos eventos que acontecem no coworking. Existem também alguns mitos de que os espaços de coworking são muito barulhentos. Talvez alguns realmente o sejam, mas primeiro, hoje há uma tendência das pessoas utilizarem esses espaços tendo um pouquinho mais de percepção do seu volume de voz, do seu comportamento. Então, normalmente as pessoas têm utilizado nos espaços compartilhados do coworking fones de ouvido e assim e acabam também entendendo que falando mais alto, a tendência é quem está do lado também fale mais alto. Então, se todo mundo falar baixo ao falar no telefone ou no call, a comunicação tende a fluir bem. Então, a gente não tem visto muito problema de reclamação de ruído, por incrível que pareça. Acho que hoje eu entendo ser muito mais um mito do que uma realidade. Mas acho que a grande vibe do coworking é isso, tu poder não se sentir sozinho, compartilhar seu conteúdo, questionar suas próprias ideias, porque tu vai ouvir opiniões e ideias diferentes das tuas, e isso é um motor de inovação. Acho que esse é o grande valor dos ambientes de coworking. Bom, então essa foi a fala do Walker Massa. Você encontra ele no Instagram, @WalkerMassa, começa com W, Massa com 2 S, e também busque lá, @Splace_Brasil, para conhecer os projetos que eles têm desenvolvido, né? Eu tô aqui falando com a Camila, que tem o espaço do Now lá na região do 4º Distrito, aqui de Porto Alegre. O Splace Brasil tem salas, por exemplo, aqui na Zona Sul. Então, são projetos que estão espalhados pela cidade. Tenho certeza que você que nos ouve de outros pontos do Brasil e fora dele, se investigarem, vão encontrar a possibilidade de coworking na sua cidade. E o ponto que eu queria destacar do que o Walker coloca é essa possibilidade do ambiente impactando o sujeito que usa, né? O exercício de compartilhar por poder, de alguma forma, nos reeducar, né? Tu percebes isso também, Camila? Nossa, super. E só comentando, é muito legal escutar o Walker. O Walker, ele é uma lenda, uma presença, assim, nos coworkings. Acho que ele fundou o Nós, fez parte do pessoal que fundou o Nós Coworking, que foi um dos mais novos, acho que um dos primeiros de Porto Alegre. Mas, sim, tem esse mito, né, inclusive muito coincidência, que a gente estava falando numa reunião antes, que coworking, a primeira imagem que vem para a pessoa que nunca teve um contato com um coworking mais profissional, mais organizado, que coworking é bagunça, coworking é para um monte de gente jovem, programador, então que tem esse aspecto mais da baguncinha, mas os coworkings mais profissionais não tem nada disso. Mesmo Now, que é um ambiente descontraído, que tem vários lounges, né, tem uma copa grande para a gente fazer conexões, ele não tem nada de bagunça, muito pelo contrário. E eu acho que isso o comportamento comum, as pessoas daqui a pouco chega falando mais alto, ele olha para o lado, algumas pessoas podem reclamar, ou ele vê que o comportamento não é o comum ou o aceitável naquele ambiente. E para também estimular que as pessoas entendam como deve ser o comportamento, a gente tem uma cartilha aqui, meio que um manual, a gente chama de carta de navegação, para orientar as pessoas, assim, o que é aceitável ou não, né? Porque às vezes o bom senso para mim é uma coisa, para ti é outra. Mas a gente não tem muito problema com isso, sabe, Sabrina? Eu acho que é uma coisa que as pessoas entram no lugar e ela vê de que forma é a conduta que se adota ali, né? Então ela acaba sendo contagiada, contaminada por isso. E é isso, né? Coworking não tem nada de bagunça, tem alguns que podem ser, mas assim, eram os mais antigos, quando surgiu o coworking, e eu até fiquei com medo, não sei se vocês, tem muita gente assistindo a série We Crashed, que é do WeWork, que o WeWork tinha uma pegada, a sede que aparece na série é a sede própria deles, que realmente era uma zona, sabe? Era bastante festa,
mas o dia a dia aqui é muito diferente, é o pessoal trabalhando mesmo e acaba produzindo muito mais pela a flexibilidade, pela questão de facilities que o coworking oferece. Então, acho que essa questão que coworking é bagunça é lenda mesmo. É legal abordar isso, porque me falaram dessa série, eu não cheguei a assistir, mas essa semana eu estava tendo uma aula sobre consumo de substâncias ilícitas e alguém mencionou essa série. Então, eu acho interessante se trazer isso para ir quebrando mitos, né? Porque daqui a pouco o contato que a pessoa tem, né, de informação, de coworking, ou é de uma série, ou é de uma ficção, ou é de uma experiência única de alguém, né, que teve em dado momento. E isso se evoluiu muito, né? A gente vê pelo número de oferta, inclusive, de espaços de trabalho, que vão desde espaços imensos até espaços menores, né? Mais sérios, mas então dei para todo gosto. Eu até brincava ontem que eu me dei conta, depois que eu estava organizando os áudios e recebendo também a contribuição do Walker, que eu durante muito tempo, por quase 2 décadas, trabalhei num ambiente de coworking, né? Porque redações de jornalismo, de rádio, TV, jornal, são salões, para quem não tem essa imagem, repletos de mesas, de cadeiras, de pessoas circulando, sem quase nenhuma divisória, né? Quando elas existem. E daí, quando eu deixei esses ambientes, eu disse, eu quero trabalhar numa caverna, né? Não quero nem atender telefone. Sim. E daí, depois disso, veio a pandemia, e daí eu fui para esse extremo mesmo, era quase uma caverna, né? Isoladíssima por quase 2 anos. E hoje a gente vê esse sistema híbrido, que eu acho fantástico, a possibilidade de se estar em grupo, de estar isolado, essa flexibilidade de trabalho, que ainda não dá para dizer que é predominante, mas é uma cultura que tem menos resistência, digamos assim, após a vivência da pandemia. E aí entram os coworkings também, né, Camila? Sim, tá muito em voga agora a questão do trabalho híbrido, né? Inclusive, nós fizemos algumas adaptações, porque antes a gente tinha, assim, planos mensais e para pessoas e empresas que iam ser residentes iriam frequentar todos os dias. Agora a gente tem planos menores, mais flexíveis para que pessoas, empresas que queiram fazer o uso mais esporádico, elas possam, né? A gente tem também não só os ambientes de trabalho, mas ambientes de reuniões, de encontros. Nós temos vários espaços de eventos também, que é uma característica peculiar do Now. Então, que para atender este novo mundo do trabalho, que ele é híbrido, né? E tu falaste, Sabrina, que tu trabalhou no jornalismo, né? Que comumente tem esses espaços grandes e um monte de gente trabalhando. Eu também trabalhei num espaço super grande, cheio de gente, e eu usei essa experiência para trazer para o Now aquilo que eu achava que era ruim desses espaços compartilhados. Então, assim, mesmo tu estando num ambiente compartilhado, naqueles mesões comuns que é mais focado no indivíduo do que na empresa, ainda assim existe uma organização, né? E a gente oferece vários outros espaços que quando a pessoa tem que fazer uma ligação, uma reunião mais longa, ela tem alternativas, ou quando ela não está a fim de ver ninguém, ela sai, ela se isola aqui dentro, sabe? Então, são diversos cantinhos e espaços que atendem também à vontade da pessoa, à disposição dela naquele dia. E existem coworking de diversos tipos, né? Eu acho que assim como existem diversos perfis de clientes, existem diversas ofertas de tipos de coworking. Coworking é um segmento muito grande e existem mesmo que são só espaços compartilhados, salas mobiliadas, digamos, que tu vai lá, tu ocupa tua sala, fica lá e tu não está interessado em interagir, em fazer trocas, em participar de alguma comunidade. E no outro extremo, sim, tem os coworkings mais raiz, que a gente fala que ele é muito baseado nas conexões, na construção de uma comunidade, tu conhece a pessoa que está do teu lado, tu cruza com ela, tu dá bom dia, então é muito diferente, né? Então a gente tem aqui vou dar o exemplo do Now, que a gente tem desde a modalidade da pessoa que loca o espaço único,
e ela pode vir poucos dias na semana, assim como todos os dias na semana, e ela divide a sala com outras pessoas, além de os espaços que são fora da sala, né? Uma sala um pouquinho maior, de umas 20 pessoas. E também tem as salas privativas, que é mais comumente locado por empresas, né? E a gente tem salas de 4, de 5, de 10 pessoas, de 8. Então é bem variado para ter essa gama de opções. E uma coisa que é muito legal dos coworkings é a flexibilidade, né? Então uma pessoa pode vir começar pequeno, fazer um teste, depois ela aumenta, ela vai para uma sala privativa, se não, sei lá, daqui a pouco diminui de novo a equipe, se é o caso de consultorias, né, que trabalham por projetos, pode ir para um outro espaço, como não precisa ter um comprometimento de locar uma sala, contrato de 12 meses, né, a pessoa pode ir testando, tem toda essa flexibilidade, então é justamente para atender esse mundo moderno do trabalho. Mais personalizado, né? Eu fiquei pensando, tu foste falando dos perfis, mas às vezes uma mesma pessoa, né, tem dias que realmente está mais disposta a interagir e tem dias que está mais a fim de ficar no seu canto concentrada com determinado tipo de trabalho. Então, ela tem uma possibilidade de personalização do ambiente de trabalho, que eu acho que também é algo muito novo, né? Fugir de padrões, de formatos empresariais mais engessados. E aí eu trago mais uma contribuição, né, nesse sentido de trazer um pouco das motivações de cada um na busca de um coworking. Eu pedi num grupo de mulheres empreendedoras que alguém pudesse contar a sua experiência. E aí eu conheci a Aline Alves, que traz o olhar de usuária. Eu me chamo Aline Barilli Alves, eu sou atendimento publicitário na Vento Comunicação em Porto Alegre, tenho 40 anos, sou mãe de um menino Murilo, de 10 anos, casada, e tenho essa jornada aí, né, como mulher, como mãe, como empreendedora, né? Eu sou sócia de uma agência da Vento Comunicação e a gente já teve unidade em Recife, já trabalhei em São Paulo, e agora estou de volta a Porto Alegre. Então, essa questão do coworking, ela não é uma questão nova para mim, tá? Já trabalho com isso há muito tempo, acho bastante válido. Por quê? Porque a gente conecta com pessoas diferentes, a gente tem insights diferentes, a gente sai da nossa zona de conforto, né? E acaba tendo novas ideias. Para a parte de publicidade, que é o meu negócio, ele é essencial, tá? Fora as conexões, os novos clientes que a gente consegue prospectar, enfim, um ambiente que promove muito a criatividade, né? Acho que, e vejo, né, que o movimento se fez muito pós-pandemia. A gente tinha uma sede física em Porto Alegre, em Recife eu também tinha uma sede física, mas também participava de coworking, né, porque sempre vi essa cultura fora do Brasil. E aqui em Porto Alegre hoje a gente fechou a sede física e estamos dentro do Caldeira, que é um coworking imenso, com empresas de diversos portes, diversos segmentos, o que eu acho que é muito legal, né? E aí, fora isso, tem eventos, tu tem possibilidades, consegue resolver dentro de casa situações que se tu tivesse na tua sala, no teu ambiente, tu precisaria buscar externo, né? Acho isso muito positivo, acho que vale as pessoas experienciarem isso, né, e tentar trazer para a rotina do seu negócio, porque a gente sabe que funciona, sabe que é real e não é ilusório, né. Eu sou muito feliz com essa rotina, assim, aí eu vou pulverizando entre dias que eu vou para o coworking, dias que eu trabalho em casa, dias que eu vou no cliente, e a gente vai equalizando isso com a rotina, né, da família, da tua vida, para que isso tenha benefícios para todos. Um beijo para todos. Sigam o nosso Instagram, @ventocomunicação, e o meu pessoal é @Aline Barilli Alves. Um abraço. Bom, e aí a Aline Alves está falando dessa conexão com pessoas diferentes, que a gente já havia mencionado de alguma forma, né, mas das novas ideias. E isso é uma coisa que eu sinto mais falta, né, no online, porque no online tudo acaba acontecendo com hora marcada. Não tem aquela coisa, de tive uma ideia, levantei a minha cabeça aqui do meu note e troco com a pessoa do lado.
E daí, se eu vou marcar uma reunião, não vai ser para qualquer coisa, né? No máximo uma troca por WhatsApp. Então, essas conexões, essa espontaneidade que tem no presencial é bacana de conseguir se recuperar quando se vai para um coworking, mesmo que não seja todos os dias, né? E daí eu aproveito para te perguntar, Camila, para quem é como usuário, então, né? Olhando, pensando, talvez seja uma possibilidade para o tipo de trabalho que eu vou fazer. Que coisas essa pessoa potencial usuária de um espaço assim deveria se perguntar para ver se esse é o seu perfil? Dá para dar um norte para quem está nos escutando? Eu acho assim, coworking também não vai ser para todo mundo, as empresas, as pessoas têm que analisar como que é essa rotina, e a gente já tem até começado a fazer uma espécie de curadoria, assim, sabe, de questionar mais, não sei se curadoria é a palavra certa, mas uma seleção mais afinada para aceitar clientes, né, para fazer contrato, porque é um contrato mútuo, tem que dar match, né, então a gente faz perguntas do tipo, por que você quer ir para um coworking? Alguns trazem a questão de economia de custos, mas nem sempre ela é mencionada, mas coworking são conhecidos, né, por reduzir custos, já que está compartilhando, mas quando essa é a premissa básica, a gente dá uma pensada, sabe? Porque existe muito, a empresa tem que estar disposta a participar desta cultura de compartilhamento. Esse espaço, né, que a Aline, né, que ela vinha comentando, que são as conexões. Existe uma coisa que também a gente fala neste meio, que é o serendipity, que é tu encontrar aquela pessoa que tu precisava falar, tu queria conhecer naquele espaço. Quando ela só quer uma sala, existem espaços que tem esse perfil, que é só, ela vai te oferecer a sala, né? E isso que tu falou também, Sabrina, que a diferença do ao vivo, né, e o virtual. Eu acho que a gente perde, sim, muito no virtual. Sei lá, quando tu faz uma negociação, quando tu quer encantar, o virtual ele vai direto ao ponto, né? É a tal da experiência. E aqui a gente é muito focado em experiência, sabe? A gente cuida de cada detalhe, seja começando ali no básico do coworking, né? Que é o cafezinho, a internet boa, o móvel, o cuidado com a limpeza, mas os detalhes que tornam o teu dia a dia mais agradável, que tu tem a questão do acolhimento, ainda mais agora no pós-pandemia, que a gente ficou tão isolado, né, as pessoas querem pertencer, querem ser acolhidas, essa cara de casa, que as pessoas se sentem bem no dia a dia, então a gente tem muito essa pegada e essa preocupação, sem deixar de ser um ambiente extremamente profissional, e a gente tem a parte dos eventos, né, que a gente tem esse mesmo cuidado que a gente tem na parte dos ambientes de trabalho, a gente tem na parte dos eventos, porque, só para contextualizar aqui, explicar um pouquinho mais, o Now, ele é um complexo de espaço de trabalho, nós vamos ter um café, já um spoiler aqui, a partir do segundo semestre, a gente está quase no segundo semestre, né, mais no final do ano, então, para não ficarem tão ansiosos. Sem pressão. E diversos espaços de eventos muito encantadores e diferentes de tudo que tem por aí, né, então a gente tem uma estrutura bem completa, e o cuidado que a gente tem, ele é comum para todos os produtos e serviços que a gente oferece. Bom, até para o pessoal localizar, então já digo também aqui as redes, né, sigam a @Camila Borelli, a Camila é K_Mila_Borelli. Borelli, isso. E o espaço para vocês conhecerem, porque o podcast tem esse efeito cauda longa, né, às vezes esse é o episódio de junho, e o pessoal às vezes vai escutar daqui a alguns meses, né? Sim, então podem seguir em @NowLivespaces para vocês acompanharem se já tem esse café, não tem esse café e todas as outras salas que estão lá à disposição. E Camila, já encaminhando então para o nosso fechamento, te agradecendo muito as contribuições, assim, esse olhar, um dos olhares possíveis, né, sobre coworking. Tua dica de leitura para nossa mentoria bibliográfica?
Ai, adoro. Eu vou indicar um livro que inspirou muito a nossa filosofia aqui do Now. Ele chama Rework. Em português, ele está sendo vendido com o título de Reinvente Sua Empresa. Péssimo nome, mas assim, o livro é muito bom. Do Jason Fried e David Hanson, que eles são os fundadores da Basecamp. E eles também têm um outro que daí eu não sei o título em português, tá? Mas eu sei que ele está sendo traduzido também, que é It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Ele fala sobre esse novo modelo de trabalho, que é o trabalhar mais inteligente, mais focado, sem perder tanto tempo, porque hoje a gente não consegue separar trabalho, vida pessoal, né? Já tá tudo misturado, mas como a gente faz isso tendo como resultado mais qualidade de vida, novas formas de gestão, que é uma das coisas que a gente busca aqui também inspirar, né? Quando a pessoa se conecta aqui com o Now, acaba gerando uma mudança de cultura também. Então, esses 2 livros, eles são excelentes para abrir a cabeça sobre esse tema. Vou atrás, me lembrei, enquanto falavas, do essencialismo, que também vai nessa linha, assim, é bom ler coisas que são do mundo do trabalho, mas te apoiam na busca de uma qualidade de vida, né? Que a gente Essencialismo mudou minha vida, assim, a minha poderia indicar esse também. Eu passei minhas férias lendo e ele ainda está ecoando, né? E agora estou prossigo no outro do mesmo autor, que é o Sem Esforço. E que é engraçado porque ele faz uma crítica em relação ao que ele tentou viver no que ele coloca no primeiro livro. Ele diz, eu estava enlouquecendo, querendo seguir as minhas regras, e daí ele escreve outro livro, né? Então é muito bacana esse aprendizado compartilhado. E já que falei um pouquinho, normalmente, nem sempre eu trago, né, minha também contribuições para mentoria bibliográfica, mas eu estou aqui envolvida num trabalho sobre identidade profissional e âncora de carreira, e está na minha mão um livro que é emprestado da Janice Inchauspe, que até passou por este podcast no episódio sobre criatividade, que é O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, que fala assim, que ouvir é uma faculdade sensorial e passiva, e escutar exige receptividade, mas é, sobretudo, uma atividade. Então, eu aproveito esse texto para fazer o encerramento do podcast, que tem sido muito gratificante, assim, no sentido da escuta, porque eu recebo feedbacks das pessoas assim que mudaram comportamentos, atitudes, compreensões, a partir dessa interlocução que a gente compartilha aqui. Então, só tenho a agradecer a você que nos escuta e, mais uma vez, muito obrigada, Camila Borelli. Imagina, Sabrina, foi um grande prazer, eu adoro falar sobre isso, pode me chamar para mais. Vamos falar. E queria deixar o convite também para as pessoas visitarem o Now aqui no 4º Distrito, venham tomar um café com a gente, conhecer, estamos sempre de portas abertas. Bom, repito aqui que nós estamos gravando online, né? Então, peço desculpas pelas eventuais oscilações de áudio, mas eu preservei pelo conteúdo, que é aqui prioridade. Obrigada pela parceria de quem nos ouve. Se lembrou de alguém enquanto ouvia, enquanto escutava, já envia, né? Já toma essa atitude e nos segue lá em @podcast.âncora de carreira no Instagram. Até o próximo!